Vamos em frente, mais uma informação. O PSDB apresentou o modelo das eleições prévias para a escolha de seu candidato à presidência em 2022. A comissão interna criada para discutir a questão escolheu por maioria a proposta em que os votos daqueles que têm mandato eletivo terão peso maior do que o dos filiados. O texto ainda precisa ser aprovado pela Executiva Nacional da sigla. O modelo representa uma derrota de João Dória, que vinha fazendo campanha por uma proposta em que os votos de todos os filiados tivessem o mesmo peso, diz o Estadão. De acordo com a proposta, a eleição acontece em 21 de novembro. Se houver necessidade de segundo turno, será no dia 28. E aí, Zé, temos 2 minutos e meio? É isso? Foi uma derrota para o plano de candidatura à presidência do governador de São Paulo, Zé? Olha, há muito o PSDB está dividido. O ex-governador de Minas, o deputado, presidente da Comissão de Defesa Nacional, Aécio Neves, está articulando para que Eduardo Leite seja o candidato do PSDB e isso está provocando esse debate interno. Eu queria destacar que as prévias eleitorais, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, deviam ser obrigatórias aqui no Brasil. Poucos partidos, entre eles aí o PSDB e o PT, realizam. Mas essas prévias são muito mais ou menos, né? São muito sem nenhuma força e sem nenhuma, vamos dizer assim, é muito para inglês ver. Só para dizer que tem prévia. Não há um embate interno como nos Estados Unidos, que acaba fazendo parte da própria campanha, as prévias eleitorais. Então, na verdade, é a primeira vez que o PSDB faz as prévias dividido assim, porque geralmente quando alguém se desponta como candidato, ele domina a máquina partidária. E aí é que provoca a falta de debate interno e que provoca uma prévia manchada, uma prévia sem futuro. Desta vez, a estrutura partidária está dividida, Vitor, e isso é que torna a prévia diferente. Eu gosto demais da ideia de prévias em todos os partidos políticos, mas até agora todas as prévias eleitorais no PT, imagina, se alguém vai se candidatar em prévia contra a vontade do dono do partido, do Lula, e no caso do PSDB, do domínio partidário, né? Então as prévias são muito mais ou menos. Augusto. O senador João Dória comete um erro básico, né? Ele até em São Paulo, ele conseguiu vitórias importantes dentro do PSDB para levar adiante os seus planos, mas ele parece não conhecer direito o PSDB nacional, né? Ele não sabia, por exemplo, que o presidente que ele ajudou a eleger, o presidente nacional, não seria servil. Age com independência. E não sabia que o Aécio Neves tem mais força que ele. Os partidos, se o candidato não sabe onde está se metendo, ele quebra a cara. O Zé vai certamente concordar comigo. Houve um tempo em que o pessoal entrava era PMDB, hoje é MDB, era a mesma coisa. Era PMDB, entrava um sujeito para ser candidato pelo MDB. Eles atraíam, o sujeito assinava a ficha de filiação e sumia a candidatura. Exemplo, Itamar Franco mudou, depois tentando a possibilidade ali de ser candidato novamente à presidência, some. Porque o PMDB é um conglomerado de chefetes regionais, sempre foi, e dão mais importância à manutenção desse arquipélago aí, que é denso e se espalha pelo Brasil inteiro, do que para eleger o presidente. Sempre foi assim. Então, nunca foi fácil lidar com partidos, né? O Dória não sabe disso. E aí não vai longe. Fiuza. O ato mais importante do PSDB no presente momento da política nacional é o apoio do Fernando Henrique ao Lula, né? Então, eu acho que isso mostra que o partido virou geleia. Né? O Fernando Henrique Cardoso, com o legado que tem do Plano Real, da responsabilidade fiscal, mandar as favas os escrúpulos de consciência, né? Como se dizia num outro quadrante histórico, e apoiar um ladrão ostensivamente, achando que vai, junto com a imprensa, com as manchetes, vai lavar a reputação do Lula, ele mostra que o PSDB não é nada, né?
Agora, o que mais tem no PSDB? Tem aquele governador desvairado do Rio Grande do Sul que fecha gôndola de supermercado, né, virou um xiita, não encontra com ninguém, é mais um dandy desse, mais um arrivista, né, que encontrou na possibilidade de uma tirania adocicada. Ele acha que isso é um trampolim político. Quer dizer, pô, que partido é esse, né? É um ajuntamento, já teve a sua importância, nunca foi um grande partido, esse período histórico que eu citei. O PSDB, ele inclusive não forneceu o núcleo da equipe econômica, o Fernando Henrique escolheu uma equipe melhor do que a que tinha no PSDB, justamente porque eu não queria militância ali, foi daí que saiu o plano real. E o que a gente tem no período contemporâneo, quer dizer, o próprio João Dória, no governo de transição, no pós-petismo, ele teve uma postura que foi a melhor postura do PSDB nos últimos tempos, pragmática, demarcar, dizer que foi uma destruição institucional, ilegal, o petismo, e naquelas tentativas de virada de mesa da transição, o Dória apoiou reforma trabalhista, ajuste fiscal. Ele estava no lugar que eu acho que é, de fato, um ativo político. É isso que o povo está procurando. Quem é que é responsável? Quem é que vai chancelar as reformas que o país precisa, independentemente da banderola que está segurando? O Dória fez isso nessa época. Já tinha até economistas ligados ao Plano Real já debandando, porque não queriam se associar ao Temer, não sei o quê. Depois o Dória virou o fio. Ele apostou nesse antibolsonarismo desvairado, começou a pandemia, ele já fez um afago no Lula e mostrou que estava no mesmo erro de todos os outros.